Olá para você que acompanha o portal SP Rio Mais, tudo bem? Hoje é dia 31 de maio de 2023 e a gente dá início a mais um episódio do podcast Talk Mais, produzido pelo nosso portal, onde a gente recebe diversas personalidades do Vale do Paraíba para conversar sobre assuntos que estão em alta. E hoje o convidado é Ricardo Costa, que está aqui à minha frente, treinador do São José Esporte Clube, ele que está em sua terceira passagem na Águia do Vale, função que assumiu no dia 5 de fevereiro de 2023, um ano histórico em que o clube conquistou o acesso à Série A3 do Paulista e também, aliás, a Série A2 do Paulista do ano que vem e também o vice-campeonato da Série A3 desse ano. Depois de 9 anos, o São José está de volta a Série A2 e por esses outros motivos que ele é conhecido como o rei do acesso. Vamos conversar aqui sobre as suas expectativas para os próximos meses à frente do clube. E aqui ao meu lado, para participar dessa entrevista, o jornalista Rodrigo Almeida. Obrigado, Matheus. Obrigado, Ricardo, pela presença. É um prazer estar aqui. Bom, o prazer é meu, né? Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho do São José, dessa campanha que nós tivemos aí à frente do clube, né? Muito feliz pelo objetivo alcançado. Não foi fácil, mas alcançamos um objetivo muito grande para o clube, né? E que agora a sequência seja mais feliz ainda. Muito bem, já agradeço a quem está conectado conosco no YouTube e no Spotify e já os convido a acessarem spriomais.com.br para ficar por dentro de todos os destaques regionais, estaduais e nacionais. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu queria começar esse nosso bate-papo destacando que você já passou pelo São José outras vezes, né? Como eu falei aqui no início do nosso programa, é a sua terceira passagem e você foi campeão da Bzinha do Paulista em 2020, que é o equivalente à 4ª divisão, né, e teve um aproveitamento de 63,2%, um número positivo, uma passagem boa aí pelo São José. Então, diante disso, a gente vê que a torcida tem um carinho especial por você. Você teve um aproveitamento bom lá atrás e agora conquistou o acesso. Como é que é a sua relação com a torcida? O pessoal gosta de você, né? Gosta, e a gente também gosta desse carinho, dessa recepção que eles sempre fazem quando a gente está à frente do clube, né? Eu sempre friso isso aí quando eu chego, né? Eu acho que um time, para ele ter sucesso, ele precisa da sua torcida, precisa estar todo mundo pensando no mesmo objetivo, pensamento positivo, né? E a torcida realmente abraçou o nosso trabalho, abraçou a nossa comissão, né? E gosta muito do nosso trabalho também. Então, acho que isso é um trabalho de anos, um trabalho que a gente conquistou a confiança deles, né? E sabe que a gente gosta muito do clube e a gente vai retribuir esse carinho no dia a dia, trabalhando forte e buscando os nossos objetivos, sempre ser campeão ou tendo um acesso aí. Ô, Ricardo, diante dessa sua relação com o São José, a gente vê que essa temporada foi diferente, né? Você chegou, o São José estava na zona de rebaixamento da A3, e aí você conseguiu se classificar e conseguiu acesso com o vice-campeonato. Como que foi essa temporada? O que essa temporada teve de diferente para você e para o São José? Foi uma temporada diferente. Primeiro que quando eu cheguei existia um elenco já montado, né? Acho que a gente, do São José, a gente costumou sempre montar o elenco. Conhecia alguns jogadores, sim, de ter trabalhado junto, outros jogado contra e outros não conhecia. Então isso, quando a gente chegou também, a situação do clube, né, em último, ali a gente enfrenta os jogadores cabisbaixo, né, os jogadores sem confiança, e a gente foi resgatando tudo isso quando a gente chegou. Então realmente início foi bem diferente do que os outros anos, né, que a gente monta, a gente trabalha, a gente tem uma pré-temporada para trabalhar. É diferente a gente chegar no meio do caminho e tá tudo montado, tá tudo andando, e nesse caso não estava tão bem, né, tava lá em último. Então foi difícil, mas a gente conseguiu, trabalhou, não só o Ricardo, todo mundo, a staff, os jogadores também abraçaram quando a gente chegou. Isso foi muito importante para essa caminhada nossa até o sucesso. Esse é um desafio, né? Porque o treinador, além de organizar a questão técnica do clube, ele precisa também trabalhar o emocional dos jogadores, como você citou, a motivação. Às vezes o clube, os jogadores estão um pouco desmotivados, como você disse. Como é que você trabalhou isso? Como é que foi esse trabalho na mentalidade dos jogadores? Quais foram as técnicas que você utilizou para isso? Olha, não foi fácil, até porque o jogador ele precisa de confiança, né?
O que a gente fez foi realmente conversar com todos eles. Geralmente futebol você faz muito em grupo, né? Você reúne, eu fiz isso quando eu cheguei, coloquei os detalhes e mostrei para eles que realmente o time tinha uma capacidade para reagir, não era um time para cair, né? Era um time para, no mínimo, ficar na Série A3, que foi montado para subir, mas todo mundo quer subir, né? Os 16 clubes querem subir, mas... e ali eles pegaram confiança e logo depois disso nós não tivemos muito tempo para trabalhar, muito tempo para treinar, porque foram 2 dias já para um jogo, né? Muito importante, muito rápido. Mas depois disso aí a gente teve uma semana, ganhamos uma semana, teve um show aqui no Martins Pereira e o nosso time... teve essa semana para trabalhar e foi muito importante para melhorar a parte física, e a gente conseguiu trabalhar nessa parte psicológica com os atletas, conversando com eles, mostrando para eles o projeto, explicando que o São José é um time de camisa, um time que precisa estar junto ali com a sua torcida, é um time que não devia nada para eles, né? Eles pagam em dia, então a motivação maior de estar num clube grande e receber em dia é importante, né? Muito. E também a parte final foi conversar individualmente com cada um deles. Peguei individualmente cada um deles, conversamos para que a gente pudesse entender o momento que aquele atleta estava vivendo. Então foi uma abordagem individual também. E aí eles literalmente vestiram a camisa do projeto aí, né? Do clube e do projeto. Isso que importa. Realmente, eu acho que, como eu sempre falo, né? Era um grupo comprometido com o trabalho. Isso desde quando eu cheguei, a gente não pode falar... Tem um jogador ou outro que estava fora? Tem, isso tem, de 26 atletas. Ou a gente trabalhou um pouquinho mais, 27, 28 atletas. Tinha ali meia dúzia que realmente não estava... tanto que teve atleta que a gente afastou, a gente trocou, porque alguns a gente certamente viu que não tinha condição de reagir. Então a gente também fez as nossas escolhas. Mas a maioria do grupo era um grupo comprometido, um grupo que trabalhava bastante, né? Um grupo que respeitava o comando, mas também não estava passando vergonha, a palavra é essa, passava vergonha nos jogos, né? Tentava, não conseguia, perdia e ficava com vergonha do resultado. Uhum. Ricardo, você falou agora aqui de algumas mudanças, né? Alguns jogadores que saíram, outros entraram, claro, e a gente tem acompanhado toda essa movimentação, as negociações. No nosso site, inclusive, a gente sempre publica lá quem está entrando, né? Há, de fato, uma reformulação no elenco, muito por conta da Copa Paulista, né? Que está prestes a começa em julho, né? Tem um mês aí de preparação, um campeonato que é muito importante, né? O vencedor, ele pode optar pelo acesso à Copa do Brasil ou à Série D do Brasileirão, então é uma Copa que tem a sua importância. E diante dessa reformulação no elenco, eu queria saber sobre as suas expectativas para esse novo time que está sendo montado. Você tem algum jogador que está chegando, que você acredita que venha a ganhar um certo destaque nesse novo desafio? Eu acho que o clube subiu de patamar, né? E a gente precisa estar no mercado, igualar com os adversários, né? Nós vamos pegar uma Portuguesa de Desportos, que é um clube que vai jogar com jogadores que jogaram a Série A1 do Paulista, né? A maioria do grupo é um grupo que jogou a Série A1 do Paulista. Vai pegar a Portuguesa Santista, que teve uma mudança, mas o Sérgio Guedes lá é um treinador que sempre monta time já usando a Copa Paulista para a Série A2, então vai ser um bom preparatório para a gente em todos os sentidos. Nós estamos montando um time competitivo, um time com uma característica um pouco diferente do que a gente tinha em mãos, né? A gente precisou diferente como? Porque a gente precisou improvisar em alguns setores, né? O Caio era volante, a gente trouxe de zagueiro. O Vicente era lateral, a gente colocou de atacante. E o clube não pode viver só disso, né? O clube tem que ter jogadores da função, da característica. Então é isso, a mudança é essa, qualificar um pouco os setores, né? A gente pode qualificar um pouco os setores, trazer 2 jogadores ali de cada posição que possa jogar. Essa é a nossa primeira ideia, ter um elenco, não só ter um time de 11 jogadores, é ter um elenco bom, ter um elenco forte e jogadores... e que eu gosto de trabalhar jogadores um pouquinho mais técnicos,
né? Jogadores técnicos que a gente possa propor mais um jogo. São esses jogadores mais técnicos que você acredita que venha ganhar um destaque maior nesse novo desafio, ou é impossível dizer assim? Claro que a gente torce pelo time inteiro, né? Mas tem alguns nomes específicos que você acha que venha se destacar? Como eu até brinquei com você, tomara que o time inteiro se destaque, claro, né? Mas eu costumo falar para os atletas, né? Que quando o coletivo tá legal, tá funcionando, o individual vai aparecer naturalmente. Nós tivemos aí um exemplo disso nesse campeonato Série 3. Um dia destacou o Ariel, outro dia destacou os zagueiros, outro dia destacou o lateral esquerdo, outro dia o lateral direito, outro dia o meia, outro dia os volantes, outro dia os atacantes. Isso é importante. Um dia o treinador, um dia o preparador físico, um dia o treinador de goleiro. Porque cara, todo mundo se de uma pessoa só, né? Mas eu acho que o sucesso depende disso, depende das pessoas. Não depende só de uma pessoa. Acho que o time ele é feito de uma parte coletiva, né? Então eu acho que o individual ele vai aparecer naturalmente. Vocês vão perceber isso. Se a gente estiver focado na parte coletiva, o individual vai aparecer. Ô Ricardo, você estava falando sobre a Portuguesa Santista, que é um adversário do São José no grupo da Copa Paulista. E o grupo do São José é um grupo que tem vários times conhecidos, né? Como o São Caetano, o São Bernardo. Como que vocês estão analisando cada adversário para esse torneio? E eu queria que você dissesse, assim, na sua opinião, qual que é o adversário mais difícil do grupo? Eu acho o time a ser batido é a Portuguesa, né? Portuguesa de Esportes, porque é um time que, como eu falei, talvez a maior folha, talvez um time que jogou a Série A1 do Paulista, né? A maioria dos jogadores jogaram, né? Então acho que esse é o time a ser batido. Agora, nós pegamos um grupo muito difícil, né? Você tem aí, como a gente falou, da Portuguesa Santista, o São Bernardo, que é um time que vai manter o time da Série A3 também, um time já tem uma parte coletiva à frente dos outros, né? O São Caetano, time de camisa, Santo André, que vai disputar com o time que está disputando a Série D, e a gente fica visualizando, né? Tem clube que não, que vai jogar com um time mais jovem. O Santo André colocou os jogos dele na quarta-feira para poder, com certeza, atender as duas, né? A Copa Paulista e a Série D. Então ele está avisando as duas, né? Então é um time forte, é um time que está bem montado, disputando a Série D, já está com conjunto também. Então vai ser um grupo difícil. Todos os jogos vão ser difíceis, não vai ser fácil, mas a gente está montando um time competitivo também para poder brigar. E qual você acha que é o objetivo principal do São José na Copa Paulista? Primeiro, ter um time competitivo para chegar, né? A Copa Paulista é um campeonato, como eu falei, nós ficamos num grupo difícil, nós vamos brigar primeiro para classificar e depois vem o mata-mata, né? Um campeonato mais rápido, né? Não tem quadrangular, então já vem os mata-matas. Então é brigar para ficar entre os dois, né? Acho que a gente tem a meta, né? E a gente pode fazer isso com esse time que a gente vem montando. Mas também aí tem a longo prazo, né? A longo prazo é você fazer uma base forte, né? Eu acho que todo clube que sobe, todo clube que tem o acesso, ele é o primeiro clube já marcado a cair. Se você não tiver uma estratégia, se você não tiver um planejamento, o primeiro time que subiu, né, no ano anterior é o primeiro time que pode cair. Então a gente tem essa meta de, primeiro, é lógico, ter um time competitivo para brigar pela essa meta de chegar a um campeonato nacional, mas também a longo prazo montar um time bom para a Série 2, um time que já tem um conjunto, um time que já está entrosado, para começar bem a Série 2, para não correr esse risco. E aí brigar lá na Série 2 para classificar entre os 8. E aí também vem o mata-mata, vem essa história da parte final do campeonato. Eu acho que eu sempre falo para os meus atletas, todo campeonato você tem que jogar o jogo como se fosse uma final. Todo campeonato, todos os jogos. Então o primeiro jogo da primeira rodada tem que ser uma final. Não adianta. Se você sair disso, você entra naquele... Pode acomodar, ganhamos 2, vamos acomodar. Já entra na cabeça do jogador isso. Então a gente tenta tirar isso. Todo jogo é importante. Parafraseando o Tele Santana, você falou uma coisa que me fez lembrar. O grande Tele Santana, ele falava que um dos momentos mais desafiadores de um clube é depois do título. A próxima temporada após o título. Aí que vem a pressão da torcida, dos jogadores também, querendo sempre mais e mais. Então realmente é um desafio. Ricardo, ainda falando sobre as expectativas, a gente está em 2023, mas a gente já está pensando lá em 2024, como eu falei aqui no início, né, do nosso bate-papo. O São José subiu, vai pegar o tal
Taubaté no ano que vem, depois de muitos anos aí sem duelos, né? E eu trouxe alguns números aqui. Jornalista gosta de números, né? Acredito que vocês também. São 22, em toda a história, né? Fazendo um retrospecto entre os duelos entre São José e Taubaté. São 22 vitórias para o São José, 21 para o Taubaté e 24 empates. Tá bem equilibrado ali, né? Você acha que o São José consegue superar o Taubaté aí no ano que vem? Vamos trabalhar para isso, né? Acho que os números... para você ver a disputa, né? Acho legal essa disputa regional, né? A gente vê grandes embates aí. Eu sou de Campinas, né? E eu cresci vendo Ponte Guarani, né? Eu acho que também a gente sabe da paixão aqui do São José, da torcida, né? E da rivalidade. Acho que essa rivalidade tem que ser, né, cumprida dentro de campo. Nós vamos lutar com certeza para ganhar esse jogo, né? É um jogo historicamente importante, então nós vamos tratar ele como devido, né? Acho que a gente tem que esse jogo tratar ele especialmente, né? Porque é um resultado que vai nos ajudar bastante, né? Somar 3 pontos, então vamos sempre tratar com respeito, mas visando a vitória. Como você mesmo disse, tratar como uma final. Final, mais uma final. Ô Ricardo, a gente estava falando aqui sobre contratações e tudo mais para a formação do elenco, mas uma parte importante que o São José também está fazendo é renovar com alguns jogadores de destaque, né? O São José já anunciou a renovação com o Ariel, que é um goleiro de destaque, o Nicolas, que é o artilheiro da temporada. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão de o São José estar renovando com esses jogadores que foram importantes na campanha da A3 e que podem também ser importantes nas próximas competições. Tem mais, né? Esses pontuais que você falou, tem o Favela, tem o Tanque, o Barba, o próprio Caio, que foi emprestado para o Paraná, mas vai voltar. Então a gente procurou, principalmente os titulares, ser mantidos, né? A gente queria ter mantido o Pedrinho, mas teve uma oferta acima aí, a gente não conseguiu não cobrir, né? Mas ele tinha o desejo de jogar uma Série C do Brasileiro, né? Então aí não tinha como a gente concorrer, né? Mas é um jogador que também tem o seu destaque aqui, a gente queria muito ficar. Então a gente procurou manter essa base e qualificá-la, como eu disse, principalmente da parte técnica, né? Era um time com muita vontade, muita luta, né? Eu acho que isso levou o time ao sucesso, né, nesse campeonato. Então eu acho que a gente vai manter essa base e trazer jogadores específicos às posições, né, como a gente falou, e que jogadores que possam corresponder também. Muito bem, falando um pouco sobre SAF, Ricardo, eu queria que você fizesse uma análise de como você vê hoje a organização do São José depois que aderiu à SAF, né? Já que é a sua terceira passagem no clube, você passou por lá em anos anteriores quando ainda não havia a SAF, e essa nova etapa do São José trouxe muitas novidades. A gente tem, por exemplo, o programa de sócio-torcedor, que também ajuda a gerar renda para o clube, também é uma coisa que a torcida gosta bastante. Tem as lojas oficiais, né? A loja oficial de artigos esportivos do próprio São José, coisa que não tinha antes. Ou seja, a SAF trouxe diversas novidades e eu queria saber como isso reflete na prática, na sua opinião, enquanto treinador. Eu acho importantíssimo. Acho que a SAF ela é uma solução para os clubes, né? Não só para o São José. Para o São José é realmente, porque como você falou, eu tenho essa experiência, eu posso falar um pouquinho, né? Eu trabalhei com o Robertinho realmente, ele tinha as dificuldades dele, lógico que ele corria bastante para ajudar o São José, né? E ajudou muito, né? E vem ajudando também, de alguma maneira, ele vem ajudando. Só que a SAF ela veio para melhorar o clube, melhorar a estrutura do clube, como você falou, né? A organização do clube está melhor nesse sentido de você ter uma assessoria de imprensa, coisa que não tinha, né? A SAF quer fazer um CT, eu acho que isso é o primeiro caminho. Eu sempre falo, não adianta a gente pensar em subir para a Série A1 e a gente não tiver estrutura. Vai cair, no outro ano cai, não tem jeito. Isso é a prática, né? Você vê, ano passado caiu Ponte e Novo Horizontino, que tem uma baita de uma estrutura. Então não adianta a gente pensar em Série A1 e não ter um campo para treinar. A gente depende dos amigos aí da parte, só da parte da prefeitura, a gente depende. A gente vai treinar hoje, a gente não pode usar o estádio, que é o único campo que a gente tem, né, na teoria, né, que também não é do clube, né?
Então a gente depende dos parceiros, ou a gente vai treinar fora, né? Aí você tá chovendo, aí você não pode treinar, né? Então é complicado. Então a SAF veio para solucionar os problemas do São José, a verdade é essa, né? O Bruno, o Oscar, eles têm uma cabeça muito boa nesse sentido, né? São pessoas, empresários bem-sucedidos da cidade, e ele tem essa cabeça também, ele está levando para o futebol. Eu sempre falo, olha, futebol às vezes é um pouquinho diferente de tudo, né? Tem que ser um pouquinho mais maleável em algumas situações, e eles entendem isso, eles sabem disso, né? Mas eles tratam tudo com muito profissionalismo. E isso também para o treinador é muito importante, né? A gente chega num clube onde tem uma estrutura para você trabalhar. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Como eu falei, eles estão tentando realmente organizar. Ainda não tem tudo o que eles querem, mas vai acontecer, isso vai ser importante para o São José. O São José vai crescer, vai ter uma estrutura, e aí onde vai poder pensar em coisas maiores, Série C, Série B de brasileiro, Série A de brasileiro. Aí com essa estrutura, aí você começa a pensar. Vamos usar o exemplo do Novo Horizontino, né? Que subiu e está na Série B, ou o próprio Mirassol, que está na Série B de brasileiro, já pensando, de repente, ter um acesso ali para a Série A. Então, eu acho que é possível, tendo organização e tendo estrutura. Ô Ricardo, a gente sabe que quando a gente fala de SAF, o principal fator para os clubes virarem SAF é a questão do aporte financeiro. E o aporte financeiro pesa muito para o lado das contratações. Como que isso está funcionando no São José? Assim, a SAF realmente está ajudando bem na questão das contratações, a trazer nomes que antigamente o São José não conseguiria trazer por conta do caixa? Como que isso está funcionando? Primeiro a gente... lógico que tem um limite, todo mundo tem seu limite, né? E existe um limite, e a gente também procura, dentro das contratações, sentar com o Bruno, com o Oscar ali, e ver as possibilidades que nós temos, né? Vamos falar assim, questão estratégica, né? De estratégia. Nós temos hoje uma Copa Paulista em andamento, uma pré-temporada em andamento, já próximo, né? Daqui a um mês já inicia essa Copa Paulista. É difícil você tirar jogadores que talvez a gente possa pensar numa Série A2. Então, como eu disse, hoje o jogador de Série A2 está jogando Série C, no mínimo Série C de brasileiro. Então, esses jogadores têm que ser monitorados, né? Lógico, a Paulista sempre tem um orçamento um pouco menor que a Série A2. Tem que ser assim, né? Senão o clube também... e pensar também em trazer jogadores mais jovens, como a gente trouxe até um zagueiro de fora, para que a gente possa, de repente... ter um negócio lá na frente, né? É o Jean Peter? Jean Peter, isso que você tá dizendo, né? E a gente também tenta, tem o Rafinha, um jogador mais jovem, tem os meninos do Sub-20, né? E dentro dessa estratégia, trazer um grupo reforçado para ser competitivo, e também usar essa estratégia para o clube também. O clube também precisa de receita, né? Sim. E a maior receita que o clube pode ter é os ativos, né? Você vender algum ativo ali para que possa retornar para o clube, né? Senão você só põe do bolso, e isso é ruim, né? O empresário, uma hora, desiste também, né? Eu só vou pôr dinheiro e não vai ter retorno. Então, esse é o trabalho que o São José tem que fazer. E o Bruno, o Oscar, eles entendem isso. Só que sabe também que não é do dia para a noite, né? Sim. Leva um tempo para isso. Exatamente. Ricardo, a gente bateu 20 minutos de entrevista e daqui a pouco a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas com você para a gente encerrar o nosso bate-papo. Mas antes eu queria saber se o Rodrigo tem mais alguma questão. Eu queria saber, assim, a gente estava falando aí essa questão de contratações e depois uma revenda. A gente vê que muitos clubes investem bastante na questão da base para depois conseguir revender um jogador que pode ir para um time de Série A ou às vezes até vai para fora de forma precoce. A gente sabe que o Endrick do Palmeiras tem 16 anos e já fechou com o Real Madrid. Eu queria que você falasse um pouquinho como que isso pode acontecer no São José, essa questão da inclusão de jogadores bem jovens e pensar numa revenda, um fluxo de caixa para o São José. Hoje existe a parceria com a Prefeitura do Atleta Cidadão, né? Onde a gente vai colhendo alguns frutos já, né? Já colhe alguns frutos. Você vê, a gente trabalhou com alguns jogadores do Sub-20, né? Que são lista B, né? Isso, eu acho que todo ano isso tem que ser... priorizar isso. O clube tem que priorizar a base, né? Lógico que eu acho que a base ela é feita. Tem alguns exemplos, vou citar o exemplo do Cavariano aqui para vocês, que eu trabalhei lá e eu sei como é que funciona e funciona muito bem,
né? É um empresário que toma conta lá também. E lá eles trabalham um sub-20 bem forte, um sub-20 que tem uma captação muito boa no Brasil todo. Então eles trazem jogadores sub-20 para cá e esse sub-20 é muito forte. Primeiro, ele consegue fazer negócio disputando o sub-20 e ele consegue também trazer esses jogadores sub-20 para o profissional. Você vê ali o Carlinhos, que jogou contra a gente, que era o número 7 deles, que era um jogador cria deles. Tava lá na minha época, ele era sub-20, bem novinho, e ele foi profissional e foi, para mim, um dos destaques do time deles, né? O Carlinhos foi um grande jogador, fez o gol de falta na gente na final, né? Então, assim, só que é um jogador lá, cria lá, ele tem um trabalho muito sério no sub-20, ele não tem nem sub-15, não tem sub-17, não tem nada lá. Ele só tem o sub-20. Então, ele é um dos caras que mais negocia jogador pro Brasil. Você pode ver aí, o time dele quase inteiro foi para as divisões maiores. 2 para a Série B ou 3 para a Série B do Brasileiro, 2 para a Série C, né? Ele realmente colocou o time dele em evidência. Só que são jogadores mais jovens, ele também não tem uma torcida igual nós temos que cobra mais, tem tudo isso. Mas eu acho que nós conseguimos fazer esse projeto, né? Ter uma captação, às vezes, talvez um pouquinho melhor no sub-20, né? Eu acho que a prefeitura faz um grande trabalho, né? Mas eu acho que o clube também tem que ter uma participação. Sim. Nesse sentido de poder trabalhar junto ali, escolher um atleta lá do Espírito Santo, lá da Bahia, e conseguir ter talvez uma estrutura. Talvez quando tiver o CT, vai ser mais fácil disso acontecer, de a gente poder puxar pro profissional. Mas falta um pouquinho ainda, porque é o início, o projeto está engateando, né? A hora que tiver lá em cima vai melhorar. Muito bem. Vamos para o nosso jogo de perguntas e respostas. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo ainda em tempo, batendo aqui 25 minutos, a gente separou 10 perguntas para o Ricardo Costa. Perguntas que não vai te colocar contra a parede, nada disso. Fica tranquilo, tá? Ou vai. Vamos ver. Vamos ver. Primeira pergunta, resposta rápida. Pergunta e resposta. Momento mais feliz da carreira? Hoje, né? Com certeza. Momento mais triste da carreira? Acho que em 2018, a perca do acesso para o comercial. Seu clube do coração? São José. São José? Não tem outro? Não, São José. Eu acho que São José... na verdade, eu torço pro clube que eu trabalho, né? E hoje é São José. Eu dependo disso, né? Eu sempre falo isso, dependo do futebol para viver. Então, São José hoje. E o São José eu tenho um carinho especial realmente por tudo que se passou na minha carreira. Eu acho que esse é um carinho especial que eu tenho, sim. Sua maior referência no futebol? Como treinador? Como treinador. Eu tenho o Pep Guardiola. Pepe é sensacional. Então aqui a gente já matou a nossa próxima pergunta, né, Rodrigo? Que era... Você ia preferir o Guardiola ou o Jürgen Klopp? Acho que... Pepe. Depois dessa resposta não tem como não falar isso, né? Quem deve ser o próximo técnico da seleção brasileira? Eu acho um brasileiro. Isso é essencial. Essa resposta ela não pode ser tão curta, mas tem que ser um brasileiro. Eu acho que hoje o Dorival. Melhor jogador que já treinou? Nossa, foram... Difícil essa, hein? Difícil, essa é difícil você... Difícil citar um nome só. Difícil citar um nome só. Essa eu vou ficar sem resposta, mas eu tenho jogadores que eu trabalhei que hoje estão na Série A de brasileiro, então a gente tem vários jogadores aí que passaram nossa mão que hoje estão bem, né? Então é difícil falar um nome. Pergunta número 8. Uma formação tática para usar pro resto da vida? Só uma. Eu vou falar a minha base, né? A minha base, porque a gente... também é uma pergunta que poderia dar um grande bate-papo aí, né? Mas eu vou falar o 4-2-3-1, que é talvez o que eu mais goste, né? Eu monto o time, quando eu vou montar o time, eu monto no 4-2-3-1. Não que eu posso jogar com 3 zagueiros, eu tenho a variação que também eu tenho que entender o grupo que a gente tem. Mas eu acho que o 4-2-3-1 é a base que eu monto o time. E a próxima pergunta já passa pro Rodrigo, que é relacionada com essa. Pergunta número 9. Eu queria saber qual jogador que você... Qualquer jogador, se você pudesse trazer qualquer jogador no mundo, quem que você traria pro São José? É o Messi, né? Já tô vendo a manchete lá no nosso site. O técnico do São José diz que quer ver o Messi. Ele tá em crise no PSG, né? Mas é lógico, o jogador vai ficando mais velho. Eu poderia falar, se você falar assim, Messi ou Cristiano Ronaldo, eu preferi o Cristiano Ronaldo no meu time.
Uhum. Eu sempre gostei do jeito que ele trata o futebol com profissionalismo. Não que o Messi não trate, né? Mas é um cara... O Messi é talento puro, né? E o Cristiano é um cara que trabalhou para chegar onde ele chegou. Então, o exemplo do Cristiano, talvez, para mim, é mais forte. Eu, como treinador, gostaria de ter um Cristiano. Ricardo, pra gente encerrar o nosso bate-papo, pergunta número 10. Essa, se você quiser falar mais alguma coisa, ou se quiser ser mais direto, fique à vontade. Uma mudança que você gostaria de ver no São José? Nossa, isso é bem complexa, mas... Não, acho que eu gostaria de ver o São José na primeira do Paulista e na Série A do Brasileiro. Eu acho que a gente tem essa capacidade. Como a gente falou aí no meio da entrevista, eu acho que o São José está caminhando para isso. Leva tempo, não é de um dia para a noite, mas leva tempo. Mas eu acho que talvez a mudança virar essa chavinha e pensar em coisas maiores, disputar Libertadores, por que não, né? A gente já viu clubes chegando, mas leva um tempo, mas processo. É um processo, mas eu acho que está no caminho certo. Muito bem. Ricardo Costa, treinador do São José Esporte Clube, obrigado pela sua participação no nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo ao portal SP Rio Mais. Não, obrigado, eu que agradeço o convite, né? E parabéns pelo programa de vocês. Programa legal, né? A gente sente à vontade aqui, então parabéns. E me coloco à disposição sempre que precisar, estamos à disposição de vocês aí. Muito bem, sucesso, bons trabalhos. Obrigado. Rodrigo, obrigado também. Obrigado, Matheus. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer esse papo. Obrigado a todos que nos acompanharam no Spotify e no YouTube. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.